Eu sou a Rebeca do segundo CI e vim apresentar meu trabalho sobre células e organelas. Vamos começar com a seguinte pergunta: o que é uma célula? As células podem ser definidas como uma unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, carregam as informações genéticas de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. As células presentes nos seres vivos são classificadas em eucariontes e procariontes. A diferença entre elas é a estrutura celular. As procarióticas caracterizam-se por terem uma estrutura simples e a ausência de um núcleo, enquanto as eucarióticas têm um núcleo definido e uma estrutura bem complexa. Infelizmente, não podemos afirmar o tamanho exato de uma célula. Porém, podemos afirmar que nela tem organelas. Mas será que você sabe o que é organela? As organelas são pequenas estruturas localizadas nos citoplasmas, mergulhadas no citosol. A sua função é garantir um bom funcionamento das células, tais como a digestão, quebra de moléculas, sintetização e transporte de proteínas, entre outros. Dependendo da função de cada célula e onde ela está localizada, ela pode ter mais organelas de um tipo X do que de um tipo Y, e assim vice-versa. Cada organela presente na célula tem sua função. Citoplasma. Nos seres eucariontes, o citoplasma é a porção existente entre o núcleo e a membrana celular, e é construída pelo citosol, citoesqueleto e as organelas citoplasmáticas nele inserida. Boa parte da produção de enzimas e atividades metabólicas das células ocorre no citoplasma. Ele é responsável por armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. Delimitado pela membrana plasmática e pelo núcleo, o citoplasma preenche todo o interior da célula eucarionte. Os nucleolos. Os nucleolos são organoides presentes em células eucariontes, ligados principalmente à coordenação dos processos produtivos das células e ao controle de processos celulares básicos. Tem por função a organização de ribossomos. Quanto maior seu número e tamanho, maior a síntese proteica da célula. O núcleo. O núcleo é a maior organela existente em uma célula eucarionte, pois é responsável por guardar material genético, o DNA do ser vivo e comandar tudo o que acontece dentro da célula. Retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome devido à sua estrutura rugosa e à presença de vários glândulos. Além disso, possui uma forma achatada. A sua principal função é fazer a sintetização de proteínas e transportá-las para outros lugares fora da célula. Retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso possui a função de sintetizar lipídios, a exemplos de fosfolipídios, óleos e esteroides, provendo a desintoxicação da célula. Além disso, ele desempenha outra função importante, que é o metabolismo celular e a quebra de álcool presente no corpo de quem ingere bebida alcoólica. Os centríolos. Os centríolos são organelas formadas por microtúbulos que vão ajudar os cromossomos a se separarem na hora da divisão celular, ou mais conhecida como mitose e meiose. Estão presentes também em cílios e flagelos, auxiliando na locomoção de algumas células. As mitocôndrias. As mitocôndrias possuem o próprio DNA e o próprio ribossomo. Estão envolvidas em uma membrana dupla, interna e externa, chamada de cristas mitocôndrias. Elas realizam a respiração celular e produzem grande parte da energia em ATP, essenciais para manter o funcionamento das células. Os ribossomos. Os ribossomos são organelas citoplasmáticas não membranosas, responsáveis pela síntese de proteínas, ou seja, elas vão construir as proteínas dentro do citoplasma da célula. Peroxissomos. Os peroxissomos são organelas celulares que produzem enzima digestiva. São responsáveis pela canalização do peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada. Isso porque a água oxigenada é uma substância extremamente tóxica para a célula e a sua produção em excesso é prejudicial à saúde. Por isso, os peroxissomos produzem uma enzima chamada catalase, capaz de destruir essa substância. Lisossomos. Os lisossomos são organelas celulares que contêm substâncias digestivas formadas no retículo endoplasmático rugoso e amadurecidas pelo complexo de Golgi. Assim, sua função é digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleóticos. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi
Armazena, modifica e exporta as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e realiza a função de sintetizar carboidratos. Essas proteínas sofrem a reação da adição de açúcar no retículo endoplasmático e no Golgi. É assim que o processo se completa. Caso contrário, essas proteínas podem se tornar invasivas. Vacúolos digestórios. Os vacúolos digestórios são responsáveis pela digestão intracelular e surgem no processo de endocitose, no qual o alimento é capturado pela célula e forma um pinoxomo ou fagossomo, que nada mais é do que um vacúolo com alimento em seu interior. Um lisossomo, então, se une a essa estrutura e forma um vacúolo digestório. Membrana plasmática. A membrana plasmática presente ao redor da célula é capaz de proteger as estruturas celulares e delimitar quais são intracelulares ou extracelulares. É também o papel da membrana plasmática auxiliar no transporte de diferentes substâncias essenciais ao metabolismo celular. A apresentação do meu trabalho chegou ao fim, espero que todos tenham gostado e aprendido principalmente mais um pouco sobre células e organelas. Fim. Valeu pela edição aí, rapaziada. Tamo junto.